Olá, está começando o Câmara Rio Entrevista. Eu sou Luciana Cabizieri e o nosso tema de hoje é o Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Há 3 décadas, a data que celebra o Outubro Rosa foi criada. Desde então, ela é comemorada anualmente em todo o mundo. A cor rosa representa a luta de mulheres que enfrentam a dura realidade de receber o diagnóstico de câncer de mama. Campanhas têm como objetivo compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença. No Brasil, o câncer de mama é a primeira causa de morte na população feminina em todas as regiões do país. A estimativa é de mais de 66 mil novos casos da doença no país só este ano. Especialistas alertam para a importância do autoexame e do diagnóstico precoce como importantes aliados para aumentar as chances de cura da doença. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a médica mastologista Viviane Esteves, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Muito obrigada pela sua participação aqui, doutora. Olá, muito obrigada pelo convite, e para mim é um grande prazer estar aqui podendo esclarecer para vocês algumas dúvidas, estar podendo participar da entrevista para a gente poder difundir um pouquinho o conhecimento sobre essa patologia que é tão incidente e que ainda tem tanta mortalidade no nosso país. Viviane, antes de começar a nossa conversa, nós vamos assistir a uma reportagem sobre esse assunto. Uma doença silenciosa que, na maioria das vezes, acomete mulheres. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é de que só esse ano, mais de 66 mil novos casos de câncer de mama surjam no país. A Lei Federal 11.664 de 2010 garante que a mulher, a partir dos 40 anos, realize exames de rastreamento através de mamografia pelo SUS. Apesar disso, atualmente, mais de 70% dos casos de câncer de mama são diagnosticados em estágio avançado. A recomendação é de que o exame seja feito pelo menos a cada 2 anos. A pandemia do coronavírus contribuiu para reduzir o número de realização dos exames. Em 2019, foram pouco mais de 6 milhões e em 2020, apenas 3 milhões e 700 mil. No ano passado, houve um aumento ainda pequeno para 5 milhões e 200 mil exames. O diagnóstico precoce da doença ainda é um importante aliado para se aumentar as chances de cura do câncer de mama. Campanhas como Outubro Rosa, que acontecem em todo o mundo, são fundamentais para chamar a atenção da sociedade para o problema e despertar a conscientização para o câncer de mama. Voltamos agora para conversar com a médica mastologista Viviane Esteves. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Eu começo perguntando o que é o câncer de mama? O câncer de mama é uma proliferação desordenada das células do parênquima mamário, mais especificamente do ducto da mama. Então, ela perde a sua capacidade de limitar o seu crescimento. Então, ele cresce desmedidamente e, em última instância, ela vai formar os nódulos. Mas o ideal é que a gente consiga diagnosticar o câncer quando a gente ainda não tem o nódulo palpável, quando a gente tem o diagnóstico precoce, que é quando a mulher tem a maior chance de cura. Agora, doutora, quais são os fatores de risco que mais contribuem para o surgimento dessa doença? A gente tem os fatores de risco modificáveis e os fatores de risco que a gente não consegue modificar. Então, por exemplo, se eu tenho uma história familiar, e hoje em dia é difícil a gente caracterizar essa história familiar, porque na realidade o câncer de mama ele está tão incidente, vocês mesmo falaram que a gente tem um número de casos novos maior do que 66 mil casos anos, isso é muita coisa. Então, sempre alguém vai ter algum familiar, mesmo que seja um primo distante, com diagnóstico de câncer. Então, histórico familiar é aquela família que eu tenho parentes de primeiro grau com diagnóstico de câncer, ou então pacientes muito jovens com diagnóstico de câncer,
esse tipo de situação eu não consigo modificar. Ou então, número de gestações, então se eu tenho número de gestações pequenos, ou se eu não amamento, isso sim a gente consegue modificar, então a gente estimular a amamentação é um fator de proteção. Aquela menina que menstrua muito cedo, que é a menarca precoce, a menopausa tardia, todos esses fatores são fatores de risco hormonais para o câncer de mama. Com relação à terapia de reposição hormonal, a gente sabe que ela pode sim aumentar um pouco o risco, mas hoje em dia a gente já tem bastante segurança, então a terapia de reposição hormonal ela pode ser indicada com segurança, e a gente tem aqueles fatores de risco que são altamente modificáveis, que é onde a gente realmente tem que atuar, que é a mudança do hábito de vida. Então, hoje em dia, a gente sabe que a obesidade, o sedentarismo, o uso do álcool, eles são fatores que aumentam muito o risco de qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de mama. Então, eu acho assim que, atualmente, a gente tem que esclarecer a população para o grande benefício da mudança de hábito de vida. Não só os benefícios de prevenção de doenças cardiovasculares, mas também para a prevenção do câncer, inclusive do câncer de mama. O cigarro, ele não faz bem para nenhum câncer, apesar da gente não ter nada escrito na literatura muito contundente, como é o caso do câncer de pulmão, a gente também recomenda que a mulher não fume. E como eu falei para vocês, amamentar. Amamentar é muito importante, que é um fator de proteção. Agora, doutora, só para a gente esclarecer mais um pouquinho ainda sobre essa questão, quando a gente fala em hábitos, manter bons hábitos, ninguém precisa ser um atleta, não é? Para refletir em hábitos, bons hábitos, mas assim, quanto do tempo da pessoa ela seria recomendado ela dedicar para que ela pudesse evitar não só o câncer de mama, no caso a mulher, mas outras doenças também? A 30 minutos diariamente, assim, dependendo do risco da mulher, a gente também orienta diferentes práticas e dependendo da idade também. Mas, assim, o que eu costumo dizer para minhas pacientes, às vezes a pessoa não tem condições de frequentar uma academia. Então, se ela está indo para o trabalho, vá a pé. Se ela puder parar 2 estações antes do trabalho, ela para e ela vai a pé. Então, 30 minutinhos diariamente já é o suficiente. Faça alguma coisa. Eu costumo dizer que se não conseguir fazer o que é o recomendado pela sociedade, que a gente faça alguma coisa, que a gente já vai estar tendo algum benefício. Agora, doutora, o autoexame há uns anos atrás, ele era muito recomendado. Continua sendo assim? Então, na realidade, como eu falei para vocês, o câncer de mama é essa proliferação celular que, em última instância, vai causar o nódulo. O que a gente não quer é detectar o nódulo. O que os trabalhos mostraram? Que quando a gente detecta nódulo, muitas vezes a gente não está num estágio tão precoce assim. Então, os estudos mostraram que o autoexame ele não diminui a mortalidade. Só que a mulher tem que conhecer o seu corpo. Então, aquela técnica de que logo depois da menstruação, no chuveiro, deitada na cama, a mulher faça sua palpação em movimentos circulares, isso a gente já não orienta. Mas a gente orienta que a mulher conheça as suas mamas, que a mulher examine as suas mamas, se olhe, se conheça e que qualquer alteração que ela tenha, um repuxado, um mamilo invertido, que ela procure o serviço de saúde independente da idade. Porque muitas vezes a mulher, eu não tenho 40 anos, eu não tenho 50 anos, então não estou na idade de ter câncer de mama. Qualquer alteração perceptível nas suas mamas, seja no período gravídico, no período puerperal, que também é super importante, as mulheres acham que não tem câncer de mama nesse período. Então, qualquer alteração nas suas mamas, ela deve procurar o serviço de saúde para poder ser examinada e, então, realizar os exames que são pertinentes. E o Câmara Rio Entrevista vai para um breve intervalo. Voltamos já já.
O Câmara Rio Entrevista está de volta, hoje falando sobre o Outubro Rosa. E agora nós vamos ouvir o depoimento da Célia Soares, que está em tratamento desde 2019, depois que descobriu que tinha câncer de mama. Todos os anos eu fazia o exame, e o exame de mama, tudo direitinho. Aí, quando eu cheguei aqui em João Pessoa, em 2018, né, aquela empolgação de apartamento e tal, em 2019 veio a Covid. Eu, assim, não fiz, por isso que é muito importante o exame, é muito importante que todo mundo se preocupe com isso, né? Porque nesses 2 anos que eu não fiz o exame, quando foi em 2021, em agosto, eu dentro de casa bati com minha mão no meu peito e senti uma dor. Achei estranho, mas fui fazer o exame assim em casa mesmo, né, com a mão, e senti um caroço. Aí procurei uma ginecologista e ela me falou que realmente tinha, e foi assim, aí mandou já para uma mastologista, foi tudo muito rápido, e quando veio o resultado da biópsia, é aquele baque, né? Aí em dezembro fiz a cirurgia, quando foi em fevereiro comecei a quimio, fiz 6 sessões de quimioterapia e não precisou fazer rádio, graças a Deus não vai precisar. E agora eu tomo uma vacina que vai até março do ano que vem. Essa vacina é de 20, 21 dias, eu vou no hospital para tomar essa vacina. Os medicamentos é muito importante, a quimio é muito importante, tudo é muito importante, mas a cabeça é o mais importante. Então, no momento de chorar, chorou, bola para frente, é cura, é pensar no que é bom, tentar. Não é fácil, né? Eu não imaginava que eu tinha essa força que eu tinha. Todo mundo falava, você é uma guerreira, tudo, mas eu não me imaginava com essa força que eu tive quando veio o diagnóstico. Essa doença é horrível e tem que fazer o exame sim, tem que fazer também em casa mesmo. Tem que se cuidar, porque numa bobeira de 2 anos aconteceu isso comigo. Então, tem que fazer o exame, é muito importante, para todos façam o exame, todas. Doutora Viviane, gostaria que a senhora comentasse sobre esse depoimento que acabamos de ouvir. Então, muito importante, algumas coisas muito importantes no depoimento dela. A primeira é que, como foi triste para o câncer de mama, foi triste para milhões de coisas, e para o câncer de mama também, como a gente teve atraso no diagnóstico de pacientes com câncer de mama por conta da pandemia. Assim, serviços de saúde totalmente direcionados para o tratamento do Covid, as mulheres em pânico, com medo, retardando o seu diagnóstico, e às vezes tumores que podiam ser tratados mais precocemente, eles foram tratados num estágio mais avançado. Na realidade, uma outra coisa importante que a gente também vê muito no relato das mulheres é isso. Eu bati, caiu alguma coisa em cima de mim e aí depois disso apareceu um câncer de mama. Na realidade, trauma, pancada, ele não causa câncer de mama. Provavelmente a mulher não conhecia suas mamas, a mulher não estava acostumada a olhar para si, e aí quando houve um infortúnio de alguma coisa ter batido ou ter caído, aquela mulher, então, quando olhou, percebeu o nódulo na sua mama. Isso é muito comum. Então, acho que cabe deixar bem claro que, ok, o autoexame não deve ser feito daquela maneira rotineira, como a gente falou, mas é super importante a gente se conhecer, a gente olhar para a gente, não só a mama, nossa pele, nosso cabelo, para a gente saber o que está acontecendo de errado com a gente não tem hábito de se olhar no espelho, isso é importante. E a outra coisa que eu também achei muito importante é a questão
da positividade dessa paciente. Como ela foi positiva. Ela falou uma coisa que eu costumo ensinar para as minhas pacientes: a gente tem que começar com o pé direito. Por mais que seja difícil, por mais que seja duro. A terceira coisa importante que eu costumo dizer sempre para todas as minhas pacientes é que nós devemos começar o tratamento com o pé direito. É muito difícil, é muito duro. Só quem faz quimioterapia sabe todos os efeitos colaterais que a quimioterapia tem. É muito longo. Vocês ouviram a paciente, mesmo ela já tendo feito cirurgia, mesmo ela já tendo feito o tratamento quimioterápico, ela continua tendo que fazer as infusões, que provavelmente é a imunoterapia, fazer todo mês. Isso provavelmente deve durar 1 ano, mas ela não pode desistir. Ela tem que perseverar e o apoio da família, dos amigos, muitas vezes grupos de ajuda, a rede ao redor dessa paciente é fundamental para que ela passe por isso de uma maneira boa, de uma maneira o mais tranquila possível, porque a gente ainda tem no nosso imaginário que o câncer de mama é um significado de morte, e não é. Hoje em dia a gente já tem muito recurso, a gente já tem muito tratamento para que essa mulher viva e viva bem. Agora, doutora, qual é a importância do diagnóstico precoce? Quando a gente tem um diagnóstico precoce, muitas vezes a gente consegue preservar a mama, muitas vezes a gente consegue evitar quimioterapias. A gente, quando tem um nódulo pequenininho, se ele não for muito agressivo, a cirurgia é muito menor, a recuperação dessa paciente é muito melhor e o impacto disso para a saúde dessa paciente também é maior. E de quanto em quanto tempo é recomendado fazer exames com relação ao câncer de mama? A gente, no Brasil, nós temos 2 recomendações. A gente tem a recomendação do Ministério da Saúde, que foi revista em 2015, mas a última diretriz do Ministério da Saúde recomenda a mamografia a partir dos 50 anos, dos 50 aos 69, a cada 2 anos. A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que essa paciente, a partir dos 40 anos, ela faça a mamografia anualmente. E o mais importante disso tudo é o que a gente vem falando até agora. Uma vez que a paciente perceba qualquer sinal, ela não precisa estar com 40, com 50, com 35. Se ela tiver alguma alteração na sua mama, ela tem que procurar o serviço para fazer o seu exame de imagem. E com relação ao exame clínico das mamas, uma coisa que eu também observo, a gente trabalha muito com aluno de ginecologia, que muitas vezes os ginecologistas não examinam as mamas. E a gente tem que deixar muito claro que o exame clínico das mamas, ele faz parte do exame ginecológico. Então, essa mulher que vai ao posto de saúde, que procura o ginecologista para outras queixas, ela precisa ter as suas mamas examinadas também. E o exame clínico das mamas, ele é importante para a detecção precoce do câncer de mama. Doutora Viviane, vamos assistir agora o que as pessoas na rua pensam sobre esse tema. Faço autoexame, eu acho que é super importante que as mulheres todas façam, porque é a oportunidade de descobrir o câncer em período em que ele é curável. Então é uma coisa que tem que ser feita por todas as mulheres. Eu acho que tem que ter uma consciência, mais uma questão de educação, de conscientização, para a gente evitar que essa doença, que todas as doenças femininas, né, tomem os vultos desnecessários, né? Eu acho que precisa ter mais conscientização pública e que não importa a idade e qualquer mulher pode fazer, porque já pensam mais que é só as mais velhas, que alguém mais novo não tem a chance de ocorrer também. Acho que a gente tem que falar muito sobre isso, porque eu me sinto uma pessoa privilegiada por saber disso, né? Por ter acesso a médico, por ter acesso a plano de saúde. Eu acho que isso poderia ser mais divulgado, porque é uma coisa super simples, que a gente faz em casa mesmo e pode evitar uma doença que é muito séria, né? Doutora Viviane, vou pedir para a senhora, por favor, comentar sobre o que a população falou aí nas ruas. Eu acho que é isso exatamente que a gente falou, frisar como a mulher deve se conhecer.
Então, não é responsabilidade da mulher fazer o seu diagnóstico de câncer, mas ela precisa se conhecer. Ela precisa conhecer as suas mamas e, ao menor sinal de qualquer alteração, saída de secreção pelo bico, retração do bico, nódulo, que ela imediatamente procure o serviço de saúde, como uma pessoa falou. Não tem idade. Qualquer modificação que ela perceba, ela realmente precisa procurar. E são nesses casos que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. Doutora Viviane Esteves, quero agradecer mais uma vez demais a sua participação aqui no nosso Câmara Rio Entrevista. Eu que gostaria de agradecer. Para mim é um tema que eu trabalho com isso, então eu vejo como é importante e eu gostaria muito que a gente conseguisse mudar esse panorama de altíssima mortalidade por câncer de mama. Então, a gente tem que aproveitar o Outubro Rosa realmente para esclarecer, uma vez que o foco está nisso. Então, esclarecer, estimular. Eu costumo dizer que o Outubro Rosa é todo dia, mas uma vez que o Outubro Rosa tem essa função de difundir, esclarecer, que parabéns pelas entrevistas, e a gente tem que aproveitar esse momento realmente para a gente poder estar difundindo a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama para a mudança da mortalidade no Brasil. E o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @Câmara Rio. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.